Pessoal, aqui quem fala é o Padre François Costa. Todos os dias, como já é costume, rezamos a oração do Ângelus, ou a oração do Anjo do Senhor. Vamos rezar? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O autor da carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, quis mostrar a grandeza do Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. Então, em primeiro lugar, talvez até combatendo um exagero no culto aos santos anjos, o autor mostra Jesus Cristo superior a todos os coros angélicos. No segundo capítulo, o autor da carta aos Hebreus, depois de exortar-nos para que estimemos tão grande salvação, começa a explicar como se dá essa salvação. Portanto, se ele colocou Jesus Cristo acima de todos os anjos no primeiro capítulo, no segundo capítulo, o autor da carta vai colocar Jesus Cristo semelhante a nós, na mesma condição que nós. Vejam que impressionante. Por que o autor coloca Jesus Cristo muito acima de todos os anjos? Escutem o versículo 16 do capítulo 2. Jesus Cristo não veio ocupar-se com os anjos. Olha só que interessante. Por isso é interessante afirmar aquilo que é claríssimo para a fé. Jesus Cristo está acima de todos os anjos. Mas, de maneira salvadora, ele veio ocupar-se com a descendência de Abraão, conosco. Vejam que os anjos que se tornaram diabos não têm salvação. Jesus Cristo não veio se ocupar com os diabos. Uma coisa está clara pela nossa fé, quer dizer, muitas coisas são claras pela nossa fé. Claro que o diabo existe, que o inferno existe, que essas realidades são eternas. Mas não é verdade que o diabo vai se converter no final dos tempos e vai para o céu. Jesus Cristo não se ocupou com os diabos. E talvez você poderia me perguntar, mas como assim? Por que ele não se ocupou também com os anjos maus, já que se preocupou com os homens maus, que somos nós? Pelo motivo muito simples. Anjos têm uma inteligência muito perfeita e uma vontade muito perfeita, o qual significa que quando um anjo entende, ele entende para valer. E quando um anjo quer uma coisa, ele quer de maneira firmíssima. Pela perfeição da inteligência e da vontade do anjo, então, o anjo, quando se perde, quando ele é danado, quando ele é condenado, ele não quer mais voltar para Deus nem para o céu. Porque ele viu claríssimo, a sua inteligência e a sua vontade é capaz de fixar-se no bem para sempre,
é o caso dos santos anjos, ou é capaz de firmar-se no mal para sempre, é o caso dos demônios. Agora, você e eu temos a experiência de que nossa inteligência, ela entende o que é bom, mas a gente é capaz de ludibriar a própria inteligência, fazer a inteligência entender que o que é bom não é tão bom em determinada circunstância, ou fazer a inteligência entender que aquilo que normalmente é mal em determinada circunstância, a gente consegue driblar a própria inteligência, né? A gente como que fica obscurecido na inteligência a tal ponto de enganar-nos a nós mesmos. Nós não temos toda essa perfeição da inteligência que os anjos têm. E a nossa vontade? A nossa vontade é bem miserável. Cada um tem experiência disso, né? Quereria fazer o bem, mas chega na hora não consigo fazer o bem. Às vezes o ser humano quer não pecar e chega na hora acaba pecando, né? Fazer o quê? Às vezes o ser humano quereria fazer o bem e quando vai fazer, quebra, né? Eu lembro daquela personagem de um desenho animado que amava os animais, gostava muito dos animais, mas muitíssimo. Então ele ia lá e pegava um cachorrinho, um gatinho nas mãos e apertava o bichinho, a tal ponto que ela gostava tanto dos animais, mas os animaizinhos fugiam dela porque ela os esmagava com seus abraços carinhosos, né? Às vezes a gente é um pouco essa personagem, né? A gente quer, mas a gente amassa os outros com os nossos abraços carinhosos. Enfim, a nossa vontade não é tão firme. Por isso, Jesus Cristo, sabendo disso, porque Ele nos fez assim também, Ele se ocupou conosco. E somos fracos, a descendência de Abraão. Jesus Cristo já foi comparado com a descendência de Adão. É a mesma coisa, né? Ou seja, o fato aqui que está querendo sublinhar é a nossa humanidade. Nós somos seres humanos e temos as fraquezas de seres humanos, temos a miséria que operou em todos os seres humanos, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Pois bem, quando a gente fala que Jesus Cristo é da descendência de Adão, a gente sublinha a humanidade de maneira geral. Quando a gente diz que ele é da descendência de Abraão, afirma a mesma coisa, só que situada de maneira mais histórica, mais concreta. Por isso é interessante que Jesus Cristo veio ocupar-se com a descendência de Abraão, com esta realidade histórica, concreta, pecador depois do pecado original, com as suas fraquezas. Versículo 17. Convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos para ser, em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel. Veja, que a experiência de Cristo, digamos assim, ao ter um corpo e ao ter uma alma humana, um corpo e uma alma humanos, ele percebe que o ser humano é constantemente como que atirado para baixo. A força da gravidade o impulsiona para baixo, para as coisas mais vis, muitas vezes. Por isso, sabendo que o ser humano ele é fraquinho na sua inteligência e na vontade, mas não só sabendo de maneira perfeitíssima, que já é muito afirmá-lo, mas como não? Ele tem a experiência de ser tentado. Lembra das tentações de Cristo no deserto? Então, isso faz com que ele seja, sendo semelhante em tudo a nós, ele vai nos entender melhor. E dessa maneira pode ser o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel. Porque nos compreende não de maneira externa, mas nos compreende porque assumiu-nos a nós mesmos nele. E viu como são as nossas fraquezas e debilidades. Ele que não as tem, porque claro que Jesus Cristo não tinha o pecado original e não tinha nenhum pecado, nem venial, nem a mínima falta leve. No entanto, ele sabe que esta realidade chamada corpo e alma, como que atira o homem para baixo, e certo sentido, a força da gravidade é muito forte. Então, ele nos entende. Por isso, um sumo sacerdote misericordioso e fiel para expiar, assim, os pecados do povo, porque entende o povo. Versículo 18. Pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados.
ele sofreu, ele morreu, ele foi tentado, ele foi vilipendiado, ele foi perseguido, ele teve que chorar e chorou sangue, ele foi humilhado. Como o homem das dores experimentado no sofrimento não nos entenderia? Veja, Jesus Cristo, ele não, quando você está sofrendo, quando você está passando um momento difícil na sua vida, Jesus Cristo não vem assim explicar a você o que é o sofrimento, o sentido do sofrimento, o porquê da morte, como que escrevendo e lendo para você um tratado sobre a dor e o sofrimento para que você entenda. Não, ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Quando a gente está sofrendo, ele se faz o nosso companheiro de sofrimento. Às vezes ele não quer nos explicar por que nós estamos sofrendo. Ele só quer olhar para nós e dizer: estou aqui contigo, confia em mim, eu vou te socorrer. Pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Nesse sentido, quem quiser depois leia mais uma vez aquela belíssima passagem dos discípulos de Emaús em Lucas capítulo 24 e perceberá mais ainda o que eu estou querendo dizer. Jesus caminha conosco, não se manifesta rapidamente. E quando nós percebemos, ele como que já se foi, mas permanece com o seu poder entre o seu povo. Realmente, ele é semelhante a nós, não só porque quem olhasse para Jesus Cristo via ali um perfeito homem, mas porque, inclusive, psicologicamente, inclusive, as ações da sua vida, aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou, também está em função dessa semelhança para conosco. Realmente é nosso irmão mais velho, é nosso Deus e Salvador. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós.